Olá, amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. No ar, mais um programa Ponto de Vista, sempre recebendo os vereadores da Câmara Municipal de Tupã, com convidados muito especiais. E hoje estamos recebendo o presidente da Câmara Municipal de Tupã, vereador Walter Moreno Panhossi, um convidado muito especial. Hoje temos a honra de receber o juiz federal substituto aqui de Tupã, o doutor Delmar da Ascensão Arouche Júnior. Nós estamos vivendo um momento muito importante na política, principalmente na política, acontecimentos, inclusive a Operação Lava Jato, que todos nós estamos acompanhando, e um braço importante, um instrumento importante que está fazendo toda a diferença nesse trabalho, nessa investigação, é a Polícia Federal. A Justiça Federal engajada, apoiando, investigando, apurando e também penalizando. E hoje estamos recebendo o doutor Delmar para falar um pouquinho do trabalho da Justiça Federal, o que consiste a Justiça Federal, as suas atribuições e também um trabalho importante que ela está realizando junto à Operação Lava Jato aqui no Brasil. Primeiramente, saudações ao presidente da Câmara Municipal, vereador Walter Moreno, hoje recebendo o juiz federal substituto, doutor Delmar, falando da importância da Justiça Federal. Seja bem-vindo, presidente da Câmara. Nós agradecemos então ao doutor Delmar por aceitar o nosso convite, estar vindo aqui para bater um papo, para tirar algumas dúvidas e para que nós possamos aí observar, analisar e ver quanto é importante você ter na sua cidade, uma vara federal, uma vara especial, o que isso produz, isso é muito importante. Como o Glaucio falou, a questão que nós estamos passando entre a política, entre a justiça, evidentemente que a importância da esfera federal e principalmente da Polícia Federal é muito importante nesse caso, que também podemos bater um papo sobre isso. Bom, doutor Delmar, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, um prazer recebê-lo em nossa emissora. Como eu disse no início do programa, estamos vivendo e acompanhando de perto os desdobramentos da Operação Lava Jato e a gente ouve muito falar da Justiça Federal, da Polícia Federal e temos uma vara aqui em Tupã, o senhor agora como o juiz substituto e acho que é uma oportunidade ímpar à população, aos telespectadores, para conhecer um pouquinho mais a fundo do trabalho da Justiça Federal. Seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã. Obrigado, Glaucio. Obrigado, presidente Walter. É uma enorme satisfação estar aqui. Bom dia, senhores telespectadores. E, primeiramente, agradecemos em nome da Justiça Federal essa oportunidade de vir aqui e esclarecer um pouco mais sobre quais são nossas atividades, também sobre essas questões de repercussão nacional que vem ocorrendo ultimamente, tentar contribuir e esclarecer algo mais que seja de interesse de toda a população. Bom, presidente, eu acho que nós poderíamos começar essa entrevista até para dar esse pontapé inicial, explicar o que compete à Justiça Federal, quais são as atribuições de uma forma mais simplificada para a população compreender. Bom, Glaucio, as atribuições da Justiça Federal elas estão previstas basicamente na Constituição Federal, no artigo 109, e em relação a causas cíveis, não criminais, a gente pode tomar uma regra que é sempre que uma causa tiver como parte, sendo autora ou ré, a União Federal, uma de suas autarquias, fundações ou empresas públicas. Então eu posso dar exemplo de autarquias como INSS, FUNAI, IBAMA, alguma dessas agências reguladoras, esses entes federais que pertencem à União. Então, sempre que um desses entes são parte em um processo judicial, tanto se um deles for ingressar com uma ação judicial contra alguém, ou se uma pessoa ingressar com uma ação contra um desses entes, essa ação será de competência da Justiça Federal. Então, na parte civil, isso é uma regra que a gente pode adotar para identificar quais são as causas que são de competência da Justiça Federal. Em off, antes do programa, de iniciarmos o programa, eu até perguntei para o senhor como que é a questão da cidade de Tupã. A gente vê nas cidades aqui da região, como Marília, mas aqui na nossa cidade, quais são a maioria desses processos são mais situados em que situação, em que momento, em que autarquia da esfera federal? Bom, na nossa região, até por ter uma particularidade de ser uma região
com a atividade do campo muito forte, a região agrícola, hoje em torno de 90% das nossas ações, abrangendo tanto cíveis quanto criminais, são ações previdenciárias contra o INSS, ações que questionam negativa de benefícios, sendo que a grande maioria benefícios de aposentadoria rural. Já que o trabalhador rural no passado, até atualmente, mas principalmente no passado, não era comum essas pessoas terem trabalho registrado formalmente e naturalmente ingressam na justiça para obter o reconhecimento do seu período de trabalho lá no passado, nos anos 80, 70, e conseguir essa aposentadoria, né? Hoje a nossa grande demanda de ações são ações contra o INSS, então, ou seja, a autarquia mais demandada é o INSS, né, para a nossa realidade aqui em Tupã. Como disse, né, presidente, o doutor Delmar, é uma carência, é uma necessidade da nossa região, como região agrícola, importante esse trabalho e ter essa possibilidade de buscar uma vara federal em nossa cidade. E até como curiosidade, nós ficamos sabendo agora, né, qual que é o principal tipo de processo que é julgado aqui na cidade de Tupã. Eu estava conversando, antes de nós iniciarmos também com o doutor Delmar, sobre a vara especial que nós temos, né? E o que encaminha os processos, como que funciona, e aí ele me explicava, depois ele pode falar um pouquinho mais, quando que um processo vai para a vara especial, quando ela vai para a vara comum, como que... Isso é a vara comum e o juizado especial. Juizado especial. E aí eu estava com essa dúvida, né? Porque quando você vai protocolar um processo, né? Aí ele me explicou também, porque lá dentro eles também encaminham, quando é isso, ou ela depende de uma vara ou da outra, eu gostaria que explicasse um pouquinho, até para o pessoal entender o que é isso. E depois, eu gostaria também que o senhor colocasse, se pudesse colocar para nós, a importância de nós termos em Tupã a vara federal, a importância que isso traz, não tanto pela comunidade, do pessoal estar aqui na casa, mas também financeiramente. Se isso agrega alguma coisa para o município, qual a importância de nós termos a Justiça Federal aqui em Tupã? Certo. Então, em primeiro lugar, esclarecendo melhor essa distinção entre vara comum e juizado especial, nos anos 90 foram criados os inicialmente conhecidos como juizados de pequenas causas, que era um juizado que tinha a particularidade de ter um procedimento mais simples, para ser mais rápido, pelo menos a ideia era que fosse mais rápido, justamente porque não havia justificativa você ter uma causa, por exemplo, no valor de R$10 mil, que pudesse ser solucionada de maneira mais rápida, e você ter o mesmo rito, o mesmo procedimento, a mesma quantidade de recursos que um procedimento de uma causa de R$1 milhão. Então, primeiro veio a criação dos juizados de pequenas causas, isso era algo restrito à Justiça Estadual, e já por volta de 2000, 2001, foi aprovada uma lei que criou, aí o nome já não era mais pequenas causas, mas passou a ser juizados especiais. E, posteriormente, com a Lei 10.259, foram instituídos os juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Então, a ideia é a mesma, as causas menos complexas, ter um rito mais rápido, mais simples. E, então, atualmente, as causas que, não só contra o INSS, mas pela nossa realidade, essas causas que eu mencionei há pouco, de natureza previdenciária, por conta do valor dessas causas, a grande maioria delas hoje é ajuizada no juizado especial. Então, qual um dos critérios que eu utilizo para definir se uma causa é da vara comum ou do juizado especial? O principal critério é o valor da causa. Se essa causa for até 60 salários mínimos, então ela deve ser ajuizada no juizado especial. Sendo que nós temos algumas restrições que constam lá da lei. Mas essa é a principal regra para definir. Dentro na parte física, no que diz respeito à parte física, nós não temos uma distinção entre essa porta aqui é a vara, essa aqui é o juizado. Se você chegar à Justiça Federal hoje, vão ser os mesmos juízes, vão ser o mesmo corpo de funcionários, nós temos hoje em torno aí de 22 servidores, então são os mesmos servidores, é a mesma estrutura, só que lá dentro o processamento de cada uma dessas causas se dá
conforme a lei de cada um, certo? Quanto à segunda pergunta que o presidente fez em relação à importância dos impactos econômicos, naturalmente a presença de uma vara federal ela acaba demandando outros serviços, tá? Então, eu acredito que deve movimentar um pouco mais a própria advocacia, porque passa a ter uma opção a mais de militância naquele município. Então, naturalmente, se você tem um escritório de especializado na questão previdenciária, por exemplo, ou até mesmo um escritório que atue na área criminal, então se justifica aquela demanda, aquele escritório abrir uma filial ou até mesmo se instalar naquela cidade, então acredito que já há um impacto maior, né? De forma mais direta, a Justiça Federal emprega hoje, como eu disse, fora os terceirizados, mas diretamente ela emprega em torno de 22 servidores do quadro. Naturalmente, aonde a Justiça Federal acaba atraindo também outros órgãos, como Receita Federal, por exemplo. Não é o caso de Tupã ainda, mas poderá no futuro vir ter uma delegacia de Polícia Federal, por exemplo. E Ministério Público, que até já houve aqui, mas infelizmente não sei explicar os critérios, mas o Ministério Público Federal acabou deixando de funcionar em Tupã, então o órgão que responde pela cidade de Tupã hoje fica em Marília. Mas eu acredito que há um ponto que o senhor já falou, que é a comodidade do cidadão tupanense não ter que se deslocar a uma outra cidade para participar de um ato processual qualquer. Mas, de qualquer forma, eu acredito que sejam essas as vantagens, né? Tendo uma vara federal, também acaba sendo um ponto de referência dentro daquela região. A 22ª subseção, ela abrange aqui diversos municípios, então o fato de ter uma vara federal ali acaba sendo uma referência, né? Isso que eu ia até tocar nesse assunto também, doutor, a questão da importância da região também. Como o senhor disse, Tupã é uma referência, quer dizer, a nossa micro-região também aproveita essa opção, essa, como disse o presidente, essa vantagem, essa comodidade, e Tupã acaba se tornando uma referência, as pessoas vêm em Tupã, acabam ficando aqui na cidade, enfim, e acaba girando também na nossa economia também. Sim, com certeza. Glaucio, até eu peço licença para não esquecer de nenhuma das cidades, mas para nós termos uma ideia, aqui a todas as cidades que nós atendemos na região, temos Adamantina, Arco-Íris, Bastos, Flórida Paulista, Herculândia, Iacri, Inúbia Paulista, Lucélia, Mariápolis, Oswaldo Cruz, Pacaembu, Parapuã, Pracinha, Queiroz, Rinópolis, Sagres e Salmourão. Todas essas cidades são atendidas aqui por Tupã, ou seja, qualquer situação que ocorrer em uma dessas cidades e alguém quiser ajuizar uma ação contra o INSS, uma ação contra a União Federal, ela vai ter que ser ajuizada aqui na vara de Tupã. Quer dizer, 17 cidades. Importante. E aí só a questão, né, claro que tem outros benefícios que a gente não vai passar despercebido, mas quando você tem, e você fala da locomoção, que a pessoa tem que vir, se locomover, ele vai gastar no comércio, né? É uma das coisas que a gente percebe, que de vez em quando a gente está na Câmara e vem visitar, alguém vem nos visitar, olha, eu vim protocolar aqui e tal, e aí ele vai ficar aqui, ele vai almoçar no restaurante, vai fazer isso, quer dizer, o comércio também começa a girar. Então eu acho que é uma grande importância quando nós conseguimos, né, para Tupã, trazer aí a Justiça Federal para Tupã. Eu sei que nós vamos falar no outro bloco, mas até para nós sabermos a diferenciar e se pode ser junto, com relação à questão criminal, né? Nós estamos vendo aí no Lava Jato e tantas coisas. É uma diferença
entra a questão. Aqui nós temos, por exemplo, nós temos aqui julgamentos de criminosos, nós temos preparado para isso, tem celas lá dentro, aonde pode ficar o preso, ou não tem nada a ver, essa justiça não mexe com a questão crime. Como que funciona isso, doutor? Bom, nós temos a atribuição, a competência na parte criminal também, a definição do que vai ser julgado na Justiça Federal pode ser utilizado um pouco daquela regra que eu falei há pouco, só que transformando aqui, de um modo geral, crimes que são praticados contra o patrimônio ou no interesse da União Federal ou uma de suas autarquias são julgados pela Justiça Federal. Então, exemplos desse tipo de crime. Se houver, por exemplo, um roubo ou um furto a uma agência da Receita Federal ou um dano ao patrimônio de um prédio da Receita Federal, que é um patrimônio da União, como nós já tivemos aqui em Tupã, essa ação será processada na Justiça Federal. Então, aqui em Tupã, a nossa vara ela é mista, ela julga casos tanto cíveis quanto criminais. Então, existem, nas cidades maiores, você já tem uma especialização, você tem varas exclusivamente criminais, varas só previdenciárias, varas só cíveis, mas o nosso caso, a movimentação processual que nós temos uma vara mista, que processa todas as causas, tanto cíveis quanto criminais. Então, algumas matérias, a própria Constituição também determina que sejam julgadas pela Justiça Federal. Então, por exemplo, crimes contra o sistema financeiro, crimes de lavagem de dinheiro quando esse dinheiro que vai ser objeto da lavagem, ele é oriundo de algum outro crime contra a União. São crimes de competência da Justiça Federal. Agora, claro que cada região tem a sua particularidade daquilo que vai julgar. Então, por exemplo, nós temos aqui varas federais, só uma informação que eu esqueci de acrescentar, que o Estado de São Paulo, junto com o Estado do Mato Grosso do Sul, formam a terceira região da Justiça Federal. Nós temos um tribunal, que é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo. Então, nós estamos aqui na terceira região. Então, veja bem, dentro da terceira região nós temos algumas varas federais em áreas de fronteira, como Corumbá, Ponta Porã. Então, são varas que têm uma demanda de processos criminais de tráfico internacional muito grande, porque por serem área de fronteira. Não só tráfico internacional, mas contrabando de mercadorias, contrabando de cigarro, crime de descaminho. Então, a nossa particularidade aqui tem sido outro tipo de crime. O que é mais comum na nossa região são crimes de moeda falsa, que também é um crime de competência da Justiça Federal. Por conta da rodovia, de ser uma rodovia importante, nós temos alguma demanda de apreensão de contrabando também, normalmente vindo do Paraguai. Temos algumas causas de fraudes contra o INSS. Então, de um modo geral, a nossa maior demanda na parte criminal aqui no município de Tupã são não apenas esses, sim, só estou citando aqueles que são mais comuns, né? Então, normalmente, aqueles crimes como, por exemplo, a sonegação de algum tributo que seja de competência da União. Então, se você está praticando descaminho de alguma mercadoria, você está deixando de pagar ali alguns impostos, deixando de pagar IPI, deixando de pagar imposto de renda, que são tributos da União. Então, naturalmente, aquela ação vai ser processada na Justiça Federal, certo? Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa Pontos de Vista, hoje recebendo o presidente da Câmara, vereador Walter Moreno Panhossi, e também o juiz federal substituto, doutor Delmar da Ascensão Arouche Júnior, hoje explicando um pouquinho do trabalho da Justiça Federal, suas atribuições e a importância dela também na nossa cidade, já que temos uma vara da Justiça Federal em nossa cidade. No segundo bloco, vamos ainda conhecer um pouco mais do trabalho da Justiça Federal e também vamos falar sobre o assunto da vez, o Brasil inteiro acompanhando os desdobramentos da Operação Lava Jato e a importância que a Justiça Federal tem em todo esse processo. Daqui a pouquinho voltaremos com o segundo bloco, programa Pontos de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Voltamos já.